Bom dia, queridos amigos. Vamos começando mais um dia com uma reflexão. Hoje nós vamos falar a respeito do item 55 do livro Religião dos Espíritos, de Chico por Emmanuel. Bom dia, Espiritude! Quem está aí, Evelyn ou Marlon? Manda aí pra gente no particular, aí nos comentários. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa reflexão de hoje falando sobre sonâmbulos. Deixa eu até colocar o tema aqui embaixo. Marlon, bem-vindo. Vamos falar sobre sonâmbulos hoje, junto com o Emmanuel. Bom dia, Aloísio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Cadê minhas lamparinas, gente? Tá todo mundo dormindo? Flavinha, bom dia! Cadê minhas lamparinas? Todos dormindo ainda? Bora acordar, terça-feira preguiçosa! Cadê minhas lamparinas? Bora chamar esse povo para acordar, minha gente. Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso. Cadê minhas lamparinas? Já vou jogar umas lampadinhas aqui para ver se todo mundo acorda. Bom dia, Isa. Bom dia, Antônio. Vamos começar uma reflexão. Hoje nós vamos entrar então no item 55. Gente, olha como passou rápido. Nós falamos que íamos estudar 91 itens. Fernanda, um beijo, minha linda. Que saudades. Olha só, eu tô para assistir essa live, hein, Aloísa? Eu não vi a live de ontem com o Marlon, vou assistir. Rolou, ó, livre, leve e solta ontem, vamos assistir. Depois eu vou dar uma olhadinha. Ale, bom dia, bem-vinda. Bora fazer então o estudo, gente? Vamos falar sobre sonâmbulos, sonambulismo. Item 55 do nosso livro, então estamos chegando aí já mais da metade das nossas reflexões. Vamos até 91, eu tava fazendo as contas, pessoal, a gente vai até o comecinho do ano que vem. Vamos virar o ano juntos aí. Bem-vinda, Gabi. Então vamos lá, a gente vai falar sobre a reunião pública do dia 14/8/59, reflexão de Emmanuel a respeito da questão 425. Tá escuro, né, gente? Vocês estão conseguindo me enxergar direitinho, agora melhorou. Então vamos fazer a reflexão em cima da questão 425. O que traz a questão 425? Ela fala a respeito do sonambulismo. E aí, só para dar um contexto geral para vocês, antes da gente falar a respeito da reflexão de Emmanuel, essa questão 425, ela fala sobre esse estado de emancipação do espírito. Ou seja, é muito semelhante com o que acontece quando nós estamos dormindo, que existe aí a emancipação da alma, então o nosso espírito desprende desse corpo material. E ele tem uma amplificação quando nós estamos em estado de sonambulismo. Então, esse espírito, de alguma forma, consegue visualizar fora ali daquele estado material. E aí ele consegue ter percepções muito mais apuradas no estado de sonambulismo. Então, por isso que muitas vezes o sonâmbulo, mesmo de olhos fechados, ele consegue caminhar e enxergar o que está acontecendo ao redor dele, porque quem está enxergando não é o corpo material, mas sim o espírito, que está nesse estado aí de emancipação, nesse estado de amplificação. Então, nós vamos falar a respeito dessa questão do sonambulismo. E aí, quando o espírito está nesse estado de sonambulismo, ele consegue ser 100% ele mesmo, ou seja, ele tem uma percepção maior do mundo espiritual. Por isso que muitas vezes tem pessoas que fazem aí esse sonambulismo induzido, que é considerado também chamado de sonambulismo através de magnetização ou através de magnetizadores, se provoca também muitas vezes o estado de sonambulismo. Então nós temos aquele sonambulismo natural e o sonambulismo provocado. E aí Emmanuel vai falar um pouquinho a respeito desse sonambulismo. Então ele fala assim: sonâmbulos sublimes, temo-los no mundo honorificados no cristianismo por terem testemunhado valorosos evidência do plano espiritual. Ou seja, essa comunicação direta com o plano espiritual. E muitos dos mais eminentes sofrem os efeitos de suas atividades psíquicas na própria constituição fisiológica, tolerando muitas vezes os tremendos embates das forças superiores que glorificam a luz, com as forças inferiores que se enquistam nas trevas.
Ou seja, ele já começa a trazer aqui pra gente que mesmo nesse estado de sonambulismo, nós podemos ir para a luz ou podemos ir para as trevas. E o que faz a gente ir para a luz ou para as trevas? Olha, são os nossos pensamentos. Então, a partir do momento que eu estou em estado de sonambulismo ou até mesmo dormindo, eu vou justamente para esse lugar que meu pensamento nos leva. Então, se nós estamos aí com pensamentos bons, com pensamentos produtivos, nós vamos ter sonhos bons e vamos, né, através desse sonambulismo, fazer uma atividade boa. Mesmo que eu ainda ali, né, naquele estado de sonambulismo, eu não esteja tendo consciência do que eu estou fazendo. A mesma coisa acontece quando nós temos pensamentos negativos ou quando eu estou, de alguma forma, me conectando com coisas negativas. Então, eu acabo indo fazer uma atividade também negativa. A Isa comentou aqui, dizem que eu falo muito dormindo. Isa, eu também. Eu falo demais dormindo. E a gente não percebe, mas muitas vezes a gente está se comunicando através desse estado de emancipação. Então, tanto o sono quanto o sonambulismo é um estado aí de emancipação da alma, ou seja, a alma se desprende, né, mesmo que parcialmente, porque ela continua ali ligada àquele fluido, àquele cordão, né, fluídico. Nós ainda estamos aqui vinculados, né, ao corpo material, de alguma forma a gente ainda está semi-preso ali, mas nós temos maior fluidez desse espírito e ele consegue ter percepção muito maior. Muitas vezes a gente acaba falando, a gente se comunica. Não é verdade? Babi, muito bem-vinda. Isa, bem-vinda. Gabriel também tá aí com a gente. Então, Paulo de Tarso, o apóstolo intrépido, após o comentário de suas próprias visões fora do corpo denso, exclama na segunda carta aos Coríntios: e para que não me exaltasse pelas excelências recebidas, foi-me concedido um espinho na carne. Olha só, relato do Paulo de Tarso aí depois dessa experiência, né, fora do nosso corpo material. Antão, o venerado eremita do vilarejo de Coma, no Egito, intensivamente assaltado por espíritos obsessores e em estado cataléptico, é tido como morto, despertando, porém, entre aqueles que velam o suposto cadáver. E aqui ele fala também dessa questão da catalepsia, né? Que é um estado aí transitório, que muitas pessoas identificam e acreditam que a pessoa desencarnou, faleceu, morreu. Gente, aí eu vou usar aqui as palavras mais simples para justamente aqueles que não são da doutrina espírita conseguirem entender também. Então, as pessoas acreditam que aquela pessoa desencarnou, mas na verdade ela está ali num estado também de emancipação. E aí, muitas pessoas já aconteceram, e antigamente acontecia muito isso, hoje não mais, né? Porque hoje nós temos aí equipamentos para identificar se realmente a pessoa desencarnou ou não, se ela morreu ou não. E aí as pessoas faziam velório dessas pessoas que estavam em estado de catalepsia, muitas vezes, imagine essa cena, gente, muitas vezes eles estavam ali durante o velório e a pessoa levantava do caixão. Porque a pessoa não morreu, ela estava em estado de catalepsia. Então, Antão, que é essa pessoa lá do Egito, também passou por isso. Então, imaginem as pessoas que estavam ali ao redor, o susto que não levaram, né? Então, a pessoa desperta no meio do velório. É no suposto cadáver, como comenta Emmanuel. Francisco de Assis, o herói da humildade, ouve, prostrado de febre em Spoleto, as vozes que lhe recomendavam retorno à terra natal para o cumprimento de sua missão divina. E aí, aqui ele já começa a trazer o quanto, né, quando nós estamos nesse estado de emancipação, de sonambulismo, ou através do sonho mesmo, nós temos uma percepção maior da espiritualidade. Então, nós conseguimos nos comunicar muito mais facilmente com esses espíritos desencarnados. Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por várias vezes entra em sono letalérgico, afastando-se do corpo para místeres santificantes. E olha que interessante, aqui, gente, também ele explicando a respeito de muitas vezes a nossa necessidade em estados de sono ou estados de sonambulismo, de nós de alguma forma nos afastarmos desse corpo material para fazer atividades aí santificantes, atividades para o bem. Quantas pessoas, né, relatam que ao longo do sono, ou muitas vezes tem essa percepção quando volta ali para o corpo físico, relembram de atividades que estavam fazendo durante o sono, auxiliando na espiritualidade ou auxiliando em determinado local. E a gente precisa lembrar que em estado de emancipação do espírito, nós conseguimos também transitar no espaço e no tempo. Olha que interessante a máquina do tempo, hein, gente?
O que isso significa? Ah, a Monique tá ficando louca aqui, né? Tá falando que a gente consegue transitar no espaço e no tempo. Como assim? Eu posso ir pra qualquer lugar enquanto eu estiver dormindo ou em estado de sonambulismo? Sim, conseguimos. Mas aí cada um tem essa capacidade, né? E isso também pode ser praticado através de exercício. Muitas vezes as pessoas conseguem aí se concentrar e conseguem ir a longas distâncias. Então, em estado de sono, eu consigo muitas vezes ir até um outro lugar onde tem uma outra pessoa dormindo e encontrar com ela, muitas vezes em sonho. Olha que interessante. E também no tempo. Por que no tempo? Porque muitas vezes a gente consegue, através do estado de sono ou de sonambulismo, relembrar de coisas do passado e coisas que ainda vão acontecer no futuro. Então, nós podemos ter aí clarividência e muitas vezes ter aí a percepção de coisas que ainda vão acontecer. Por que isso acontece? Porque existem aí uma conexão maior com a espiritualidade e muitas vezes esses espíritos podem aí nos alertar de acontecimentos futuros ou nos relembrar também de situações do passado. Então, por isso que a gente, quando brinca aqui, né, de podemos fazer uma viagem no tempo ou a viagem no espaço, é justamente por conta disso. Então, esse estado de emancipação facilita esse trânsito aqui de informações. Então, Teresa de Ávila, a insigne doutora da literatura religiosa na Espanha, permanece em regime de parada cardíaca por 4 dias consecutivos, acordando subitamente em círios acesos, ou seja, em velas acesas, né? Quando já se preparava conveniente sepulcro no convento da encarnação. Olha que interessante. Então, Teresa de Ávila ficou 4 dias aí, gente, em estado de sonambulismo, de emancipação. As pessoas acreditando nessa época, né, que ela havia desencarnado. E não existia esses equipamentos, como eu comentei aqui, para saber se a pessoa realmente tinha desencarnado ou não. Hoje em dia existe isso, gente. Então, você percebe que não existem mais situações de se enterrar pessoas vivas, né, em estado de catalepsia ou nesses estados sonambúlicos. Antigamente era muito comum, quando iam fazer exumação de corpos, né, identificar caixões com ranhões assim, ó, dentro do caixão. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acabava sendo enterrada viva. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos aí a condição e a medicina, né, para identificar quando a pessoa realmente teve morte cerebral, né, então a gente não passa mais por isso. Mas olha que antigamente, como não existia essa tecnologia, acabava acontecendo isso muitas vezes com algumas pessoas. E olha só, o Antônio dizendo aqui, ou até mesmo em outros mundos, quando sonhamos com lugares diferentes de tudo que conhecemos. Verdade, Antônio. E é interessante a gente lembrar também que quando a gente volta para o corpo físico, nesses estados de sono, muitas vezes nosso cérebro não consegue interpretar tudo o que aconteceu nesse estado de erraticidade. E aí quando a gente volta, a gente tem percepções parciais do sono, muitas vezes não consegue lembrar totalmente desse sonho. Eu fiz aí, Marlon deve estar aí com a gente, Marlon também fizemos uma live falando a respeito de sonhos, em que a gente desvendava ali alguns sonhos e explicando muito sobre isso, né? Então é bem interessante isso. Flavinha tá colocando aqui, eu sonho com lugares diferentes. É isso, Flavinha, muitas vezes você tá aí passeando à noite. E é por isso que é importante aqui também nós lembrarmos que toda vez que nós formos dormir, é importante fazer uma oração, fazer uma prece, estar ali com uma leitura edificante semelhante a essa que nós estamos fazendo, maravilhosa, de Emmanuel, ou assistindo uma coisa que seja bacana, porque muitas vezes a gente fica ligado a notícias do nosso dia a dia, ou assistindo filmes de terror e fica impressionado com alguma coisa, a gente acaba indo, né, ou sonhando com algo que seja associado a isso. Então a gente tem que ter bastante cuidado nesse momento prévio do sono para a gente se preparar para dormir. Desligar do celular, de notícias que muitas vezes nos transportam através do pensamento para lugares não muito bons. Medianeiros excelsos foram todos eles pelas revelações que trouxeram do plano divino ao acanhado círculo humano. Olha que interessante. Então, quando ele fala a respeito dessas revelações, é porque muitas vezes, mesmo em estado de sonambulismo, mesmo a gente despertando e não lembrando especificamente do que a gente viu, especificamente do que a gente sonhou, fica ali no nosso inconsciente essa lembrança.
né, esse pensamento, ou essa memória, ou essa intuição, que muitas vezes aí no momento que eu acordo eu fico com aquela sensação, ou aquele déjà vu de que eu já fiz alguma coisa parecida com isso, ou que eu já vi algo parecido com isso. Muitas vezes é isso, está lá no nosso inconsciente desse sonho que nós tivemos, ou desse estado sonambúlico, em que a gente recebeu algum tipo de intuição, algum tipo de percepção, e muitas vezes a gente não sabe de onde vem essa memória, de onde vem essa intuição. E aí, olha, imagine quantas pessoas no passado e até hoje, né, recebem algum tipo de intuição para fazer determinadas coisas, para ajudar na evolução da nossa humanidade, para criar algo que ainda não existe, muitas vezes por conta dessa intuição da espiritualidade maior, que muitas vezes aproveita esses momentos que nós temos de sono, em que nós estamos nesse estado de emancipação, para nos dar aí algumas dicas, alguns alertas de coisas que nós podemos fazer, ou de relembrar coisas que nós tínhamos programado a fazer e não estamos fazendo. E aí ele fala assim: entretanto, fora do agiológio, gente, agiológio conhecido, eu vou até traduzir aqui para vocês, porque quando eu fiz a leitura inicial também eu não sabia o que era agiológio. Então, ele fala assim: entretanto, fora do agiológio conhecido, ou seja, do tratamento de santos, agiológio é tratamento de santos conhecidos, encontramos uma infinidade de sonâmbulos, outros em outras épocas. Sonâmbulos de inteligência enobrecida e sonâmbulos enfermos na atividade mental. Então, quando ele fala aqui de tratamento de santos, é porque muitas vezes pessoas eram consideradas santos por ter algumas revelações durante esse período sonambúlico. Oi, Katê, bem-vinda, bom dia! E aí, ele fala o seguinte, que durante esse momento também, além de ter essa possibilidade de comunicação e de receber essas intuições, ele também fala a respeito da nossa atividade mental, que é um pouquinho do que comentaram, né? Aqui é a respeito eu converso muito. Então, existe uma atividade, a Isa comentou, né? Eu falo muito dormindo. Então, existe uma atividade mental acontecendo o tempo todo. E aí, a gente está tendo essa comunicação aí com os espíritos o tempo todo nesse estado de sonambulismo ou no estado de sono. Sabe-se que Maomé recebia mensagens do além no intervalo de convulsões epileptoides, ou seja, no estado de epilepsia, né? Dante, apesar do monoteísmo político, registra impressões auridas por ele mesmo fora dos sentidos normais. Olha só, então Dante também tinha essas intuições. E aí Emmanuel foi trazendo o nome de várias pessoas aqui que passavam por isso, não tinham muitas vezes essa consciência, acreditavam que aquilo que eles traziam era um conhecimento próprio e na verdade eram intuições aí da espiritualidade através desse estado de epilepsia. Por meio de profundas crises letárgicas, Auguste Comte escreve a sua filosofia positiva. Frederica Rauff, na Alemanha, em princípios do século XIX, doente e acamada, entra em contato com a esfera espiritual. Guy de Malsapassante, gente, se eu falar algum nome aqui errado, vocês me perdoem, porque são nomes muito diferentões ali da Europa. Então, na França, vê-se obsediado pelas entidades desencarnadas que lhe inspiram os contos notáveis, habitualmente grafados por ele em transe. Olha que interessante, então até a espiritualidade auxilia aqui esses nossos irmãos a trazerem contos, a trazerem muitas vezes dons artísticos, né, para trazer para a nossa humanidade algo diferente, algo que vem inspirado aí pela espiritualidade maior. Bom dia, Rosângela, bom dia, Babi. Olha, a Babi colocou aqui: eu já tive um sonho como se fosse receber algum remédio para me curar de alguma coisa e lembrei de tudo. Só sei que a questão da cura teve relação com o eletromagnetismo. Que sonho! Que maravilhoso, né, Babi? Quando a gente tem essa consciência e relembra, né, dos sonhos. Eu também tenho algumas lembranças de sonhos que eu falo: meu Deus, onde eu estava? O que eu fui fazer ali? Quem é essa pessoa que eu conversei a noite inteira? E eu consigo lembrar, Babi, de detalhes da fisionomia dessa pessoa. E tive inclusive a sensação de conhecer essa pessoa há muito tempo. Mas quando eu olhava para aquela pessoa, eu falava: nossa, eu conheço ele já há muito tempo. Mas não era uma pessoa que eu conhecia aqui no plano físico, no nosso estado aqui de encarnação, né, no nosso estado encarnatório. E aí eu fiquei: gente, quem é essa pessoa?
E aí a gente fica pensando, né, será que é algum espírito amigo, um benfeitor, ou um espírito familiar que muitas vezes a gente não está, né, se vendo aqui durante essa encarnação, mas muitas vezes a gente já se conhece de outras vidas e muitas vezes vem trazer, né, aquela tranquilidade. No caso do meu sonho mesmo, foi justamente para me acalmar de uma situação que estava me afligindo muito. Então, através do sono, ele veio me tranquilizar, do tipo, Monique, fica calma, não se preocupa com essa pessoa, tá tudo bem. E eu lembro com exatidão dessa pessoa, assim, e interessante quando você tem esse tipo de sonho, você sabe que não é um sonho simplesmente, como Freud, né, nos explica, através da psicanálise, que existem sonhos também que não são sonhos espirituais, mas muitas vezes sonhos de impressão, né? E aí a gente fica com aquela sensação de, nossa, esse sonho realmente eu participei, eu estava lá, eu encontrei com essa pessoa. A gente sabe, a gente percebe quando é um sonho diferente, né? Van Gogh, torturado, pinta sobre influências estranhas, padecendo acessos de loucura. Olha Van Gogh, gente, que maravilhoso. Imagina esse cara sendo inspirado pela espiritualidade maior a desenhar aqueles quadros todos. E eu acho interessante, eu não vou lembrar exatamente em qual livro que eu li a respeito disso. Deve ser algum livro de Emmanuel ou de André Luiz também, que falava a respeito da questão das pinturas mediúnicas e também das pinturas que muitas vezes são intuídas para os artistas aqui no nosso planeta Terra, mas que são réplicas de pinturas artísticas da espiritualidade. E que no momento que esses artistas são intuídos a desenhar aquela obra, ela não tem, né, 100% de características do que seria essa obra no plano espiritual, porque a obra no plano espiritual é muito mais detalhada, tem cores muito diferentes que muitas vezes nós não temos aqui no nosso planeta Terra, e que é só uma réplica imperfeita dessas obras. Então imagine as obras de Van Gogh, que a gente já acha maravilhoso, né, serem obras imperfeitas da espiritualidade. Olha, a Caterine tá falando, em Nosso Lar fala isso, provavelmente foi lá que eu me recordei, Catê, muito bem lembrado. Então ele fala exatamente disso, dessas obras imperfeitas que são muitas vezes intuídas pela espiritualidade, para que nós possamos ter aqui minimamente uma noção dessa beleza artística. Então Van Gogh com certeza foi inspirado. E além desses sensitivos, categorizados nas classes a que nos reportamos, surpreendemos atualmente os sonâmbulos do sarcasmo. Olha que interessante. Que se valem de assunto tão grave qual seja o sonambulismo magnético para motivo de hilaridade em diversões públicas com evidente desrespeito à dignidade humana. Gente, esse trecho aqui eu vou reler para vocês, até para nós, conhecedores aqui do Espiritismo, termos cuidado com as coisas que nós fazemos, principalmente aquilo que nós induzimos algumas pessoas a fazerem. Porque quando ele fala aqui do sonambulismo magnético, a gente está falando daquele sonambulismo provocado por magnetizadores. E quando a gente fala a respeito disso, desse sonambulismo através de magnetização, nós temos que ter muito cuidado. Qual é a intenção de colocar alguém em estado sonambúlico? Para que serve essa atividade? Então nós temos que ter muito cuidado. E Emmanuel nos alerta aqui que muitas vezes, muitas pessoas utilizam desse sonambulismo magnético para o mal, ou para de alguma forma demonstrar que nós conseguimos fazer efeitos físicos aqui, né? Vamos fazer um grande espetáculo, vamos colocar as pessoas em estado de sonambulismo, vamos furar, né? Para mostrar que ele não sente dor. Por quê? Porque, né, de alguma forma, apesar da gente ter né, quando a gente tem esse desprendimento do espírito, muitas vezes a gente não sente, né, não percebe, não tem essa sensação do nosso corpo material, que o nosso espírito tá ali, né, afastado desse corpo. Então vamos ter muito cuidado com essa questão do sonambulismo. A gente sabe que tem trabalhos muito sérios, né, que utilizam de sonambulismo, hipnose, manjericão, muito bem lembrado, muitas vezes de hipnose, regressão, né? Tudo isso são estados aí de emancipação da alma. A gente tem que ter muito cuidado com qualquer tipo de atividade relacionada a isso, e quando realmente for procurar esse tipo de atividade, vocês sempre pensarem aqui se faz sentido, por que eu tô fazendo isso, por que eu tô buscando isso, qual que é a intenção
né, desse trabalho de sonambulismo, enfim, ou de muitas vezes de hipnose ou de regressão. Para que eu estou buscando isso? Eu preciso? Isso me impede de seguir em frente? Para que a gente não caia nisso, gente, na situação de divertimento, de usar isso como espetáculo, né? Então o Antônio está colocando aqui que em Recife temos o Centro Sala Mediúnica Leonardo da Vinci, onde um médium Jaque pinta vários mestres. O patrono é Leonardo da Vinci, as pinturas são lindíssimas. Antônio, eu não conhecia, muito legal. Olha só, uma oportunidade bacana para quem está em Recife para conhecer o Centro Sala Mediúnica Leonardo da Vinci. Maravilhoso. Gente, eu vou ter alguns lugares para passear aí depois da nossa quarentena para conhecer tanta coisa legal que vocês estão compartilhando aqui com a gente. Muito bom, Antônio. Então, vamos ter cuidado. Todavia, igualmente hoje, com a bênção do Cristo, vemos a ciência estudando a hipnose para aplicá-la no vasto mundo patológico em que lhe cabe operar. E aqui, quando a gente fala da hipnose como tratamento patológico, é para algumas determinadas doenças, para algumas situações de doenças, principalmente quando a gente fala aqui de alguns transtornos mentais. Então, sim, é utilizada a hipnose, mas com profissionais qualificados. Então, antes de procurar, por exemplo, um profissional para fazer hipnose ou para fazer regressão, muito cuidado, gente. Peguem indicação, conheçam pessoas que já fizeram o tratamento, existe a necessidade mesmo de fazer esse tratamento. Então, né, vamos ter cuidado com isso. E aqui Emmanuel fala a respeito desse vasto tratamento aqui patológico que pode ser utilizado através da hipnose, em que lhe cabe operar. E a doutrina espírita a reviver o evangelho, disciplinando e amparando os fenômenos da alma no campo complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência dos homens no caminho da nova luz. E olha que interessante, muitas pessoas perguntam a respeito de apometria, né, que é também um estado aqui de emancipação, em que em determinado grupo ali mediúnico, né, e as pessoas conseguem de alguma forma emancipar e auxiliar no trabalho com a espiritualidade, né, com esses amigos que muitas vezes desencarnaram e não sabem em que condição estão e que a gente pode de alguma forma auxiliar. A apometria é muito parecido com isso, né, eu venho lendo, estudando bastante a respeito da apometria. Não conheço aqui pessoalmente, tá, gente, um trabalho sobre apometria, mas está muito relacionado também a essa questão de auxílio, amparo espiritual para determinadas pessoas, em que o médium entra em um estado de emancipação. Então ele de alguma forma ali se desvincula, né, desse corpo material de uma forma mais pesada, assim como no sonambulismo, né, a gente consegue se desprender de uma forma maior aqui e também auxilia, como o Emmanuel comenta aqui, nos fenômenos aqui da alma, auxiliando aí, né, de forma complexa aí na mediunidade. E eu com certeza acredito aqui, né, gente, que o Espiritismo vem nos trazer aqui vários esclarecimentos em relação a esses estados aqui de emancipação. E muitas vezes, né, nós temos esse conhecimento que nós temos hoje aqui a respeito de como trabalhar aí os fenômenos da mediunidade, mas com certeza futuramente teremos outras formas de trabalho, assim como na época em que Kardec, né, foi conhecer ali o trabalho das mesas girantes, e na época ali das Irmãs Fox, que existia aquela necessidade de ter ali as batidas, né, os fenômenos materiais, e hoje nós não precisamos disso. Com certeza nós vamos evoluindo também como espíritos, como médios, até para auxiliar esse trabalho aí da espiritualidade. Babi perguntando aqui, Antônio, onde é que fica? Depois compartilha aqui pra gente. Manda pra mim também no privado, aí eu compartilho com o pessoal. Monique, posso te mandar? Manda fotos dos quadros. Eu adoro esse tipo de trabalho, viu, Antônio? Eu já fui num centro aqui em São Paulo, na Casa do Caminho também eles fazem pintura mediúnica, mas eles fazem na capa do livro, né? Então você compra um livro e aí a gente recebe a pintura mediúnica. Tenho também esses livros guardados. Manjericão acordado, eu não sei exatamente o que você questionou aqui, o que você perguntou, mas provavelmente deve ser a respeito da apometria. É muito parecido com esse estado que nós falamos aqui do sonambulismo, da hipnose, né? Então a pessoa está sim acordada, mas em estado de transe. Palestras Davi, muito bem-vindo.
Pretinha, meu amor, tudo bem? Bom dia. Gente, era isso. Emmanuel trouxe uma reflexão maravilhosa hoje pra gente sobre sonambulismo, e eu adoro esse tema de sonambulismo e sonhos, né, Marlon? Se você estiver ainda por aí. Estamos aqui. O manjericão, depois eu comento com você a respeito um pouco mais de apometria, mas sim, né, ele fica semi-acordado, vamos dizer assim. É como se a gente estivesse em estado de hipnose, né? A pessoa está acordada, mas não está ali de alguma forma interagindo com a espiritualidade. Olha lá, Antônio tá falando aqui, bom centro, ainda existe um hospital espiritual. Gente, na espiritualidade a gente tem trabalhos maravilhosos, e mesmo aqui em estados, né, de emancipação, como a gente falou do sono e do sonambulismo, nós conseguimos fazer muita coisa e auxiliar muito, né? Não só auxiliar, mas principalmente estamos sendo auxiliados o tempo todo, intuídos o tempo todo. Por isso que é importante muitas vezes a gente dedicar um tempo maior antes de dormir, né, em se preparar para dormir, em fazer uma oração. Para aqueles pais que têm, né, crianças pequenas, preparar a criança para dormir, fazer uma leitura edificante, parar ali para fazer uma oração, uma prece. Então isso realmente faz diferença para quando a criança vai dormir, para que ela esteja ali sintonizada com pensamentos positivos. Não podemos esquecer que as crianças também são espíritos aí milenares, que tem muitas vezes ali na sua bagagem, né, no seu inconsciente, uma bagagem espiritual gigantesca. Então eles têm também os seus algozes aí do passado. Então eles também precisam se preparar para esse momento do sono, para que eles não tenham aí, né, de alguma forma essa conexão com a espiritualidade que muitas vezes está ali querendo se aproveitar desse momento do sono para assustar nossas crianças. Então é importante a gente estar preparado para dormir, tá bom? Gente, beijo grande, ótima terça-feira para vocês. Hoje estaremos no Seridó Espírita. Nós vamos fazer uma palestra para o Centro Espírita Jesus e Caridade, e estaremos às 19h30 fazendo essa palestra. Conto com vocês lá no Seridó. Também vai ser passado pelo nosso canal aqui, Luz da Alma, então acompanhem lá e eu vejo você mais tarde. Beijinho, tchau, tchau.